A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês vão? Tudo bem? Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês grandemente. Quero eu aqui trazer uma palavra para reflexão e agradecer a Deus também por mais um dia de vida. Salmos 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós sabemos que todos nós temos momentos difíceis. Todos nós, em algum momento da vida, nós vamos nos sentir como se tivéssemos chegado a uma rua sem saída. Chegarmos em uma situação que nós não temos respostas. Chegar em uma situação em que parece que as coisas perdem o sentido. Esses são os dias maus. São os dias que parece que todas as portas se fecham, as respostas não vêm e o coração enche-se de dúvida. E quando nós chegamos a um momento, por causa dos dias maus, por causa das nossas aflições, em que o nosso coração enche de dúvidas, até chegar a esse momento é porque nós passamos por situações que nos desestabilizou, tanto social como espiritual, as aflições do dia a dia. Nós temos um limite na nossa estrutura, nós temos um limite no nosso psíquico, na nossa mente. Até quanto eu posso processar algo, até o quanto eu posso absorver algo. É por isso que nós vemos pessoas que entram em um colapso nervoso e um desespero tão grande que muitos é levado até mesmo a um processo depressivo de tirar sua própria vida. São os dias maus. Eu quero dizer para você, é melhor não julgar. Cada um tem uma estrutura, cada um suporta algo. Às vezes você tem uma estrutura psicológica, espiritual para suportar dias maus. E o seu companheiro, ou alguém que você conhece, não tem a mesma estrutura para suportar as mesmas aflições com o mesmo calibre que você. Então, cada um é cada um. Somos indivíduos, tanto social como também espiritual. A Bíblia deixa claro que os mais fortes devem suportar os mais fracos, ou ajudar os mais fracos. A igreja é isso. O cristianismo é isso. É um suportando o outro, é um completando o outro e tornando-nos um único corpo onde Cristo é a cabeça. E quando chega o momento que as dúvidas descem ao nosso coração, é nessas horas que a nossa fé é desafiada. Então nós somos desafiados todos os dias. A nossa fé é colocada em prova todos os dias. E quando chega um momento que a nossa fé é colocada em prova, a nossa alma começa a clamar. E quando a nossa alma clama, ela quer apenas uma resposta. Qual a direção? Qual o caminho que eu devo seguir? O que fazer quando não haver mais para onde ir? O que fazer quando as portas se fecharem? O que fazer quando a minha alma começar a clamar? Qual a direção que eu devo seguir? E quando nós não temos mais resposta, a nossa alma está clamando, a nossa psique, o nosso psicológico já está saturado, a nossa fé é colocada em prova, a nossa fé colocada em prova e a nossa alma clamando. E se nós não tivermos os pés no chão, e se nós não colocarmos a nossa fé
em ação, mesmo ela sendo provada, mesmo sendo abalada, é onde entra o desespero, e muitas pessoas perdem a razão, o sentido, e entram em uma profunda depressão espiritual e também psicológica. E muitos são levados a desistir, não perseveram, param, outros se lançam às adversidades da vida, ao álcool, às drogas, buscar conselhos aonde não devia, porque o desespero faz isso. E não adianta a gente criticar uns aos outros, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a fraquezas, todos nós estamos sujeitos a tomar direção errada, porque a maior dificuldade do desespero não é você ter as suas atitudes erradas, é você não saber discernir a voz certa a ouvir, ou a voz do desespero, ou a voz daquele que te criou. A palavra de Deus nos ensina que mesmo quando nós estamos em momentos difíceis, nos dias maus, o Senhor continua no controle de tudo. Ele nunca deixou de estar no controle. Quando nós vemos lá no profeta Isaías, eu não lembro o capítulo, o versículo, acho que é 43, 13, uma coisa assim, não sei. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando nós vemos o Senhor falando, e não tem nada ou ninguém que tome as coisas das minhas mãos, está dizendo, nada está fora do meu controle. E quando chegar o momento e eu quiser agir, e quando eu agir, nada vai impedir. Então quando o salmista fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, ele está dizendo, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, faça até onde as suas forças dão. O que você não conseguir fazer, aquilo que está te desestruturando, entrega ao Senhor e confia nele. Em outras palavras, descansa no Senhor. Não é para você deixar de correr atrás, de você deixar de procurar solução, não é nada disso. Mas é quando você se sentir numa rua sem saída, a dúvida vir no seu coração, e você entrar em um desespero psicológico, um desespero espiritual. Não deixe de crer que o Senhor ainda está no controle. Senhor, eu não posso. Aí você entrega nas mãos do Senhor. Então, quando você se sentir assim, numa rua sem saída, e parece que é o fim, para Deus nunca será o fim. Para Deus não é o fim. Muitas vezes é exatamente nesse lugar de limite que ele começa algo novo. Ou seja, é quando você se sente impotente, quando você se sente que não tem mais jeito, é aí que Deus começa a trabalhar. Quando nós vemos Jesus falando, deixai vinde a mim as crianças, porque dele é o reino, deles são o reino do céu, não os impeçais que venham até mim. Ele não estava dizendo que nós devemos agir como criança, ter mentalidade de criança, termos atitudes de menino. Ele estava dizendo numa questão que como a criança é. A criança ela é totalmente dependente. E é o que nós devemos ser, dependente de Deus. Crer que Ele está no controle de tudo. E não entrarmos no desespero. E normalmente, as pessoas que estão ao nosso redor contribuem para isso. E nós precisamos saber o momento de absorver e o momento de excluir, o momento de não absorver alguns conselhos e algumas palavras contrárias para nos desanimar. Não dá mesmo, você tem razão, viu? Não tem mais jeito. São palavras contrárias. Não é fácil não. Olha, eu conheci um fulano que entrou na mesma situação que você e olha, palavras contrárias. Deus é com você e Ele vai agir todo o momento da sua vida. Ele está contigo.
E Ele não vai desistir de você. O Senhor Jesus sempre deixou claro que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E não devemos desistir dos nossos sonhos, não devemos desistir daquilo que nós desejamos para nós. E Deus quer o melhor para você. Você está entendendo isto? Deus quer o melhor para você. Então, o que eu devo fazer? O primeiro passo, irmão, é parar e ouvir. No silêncio, Deus fala. O silêncio que assusta você, o silêncio que às vezes te apavora, pode ser o momento aonde Deus quer falar com você. Então coloque a sua fé em ação. Comece então a falar com Deus, procurar ouvir Deus e entender o que Deus quer fazer. E entender que Ele é fiel na sua vida e Ele está no controle de tudo. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais tudo Ele fará. E normalmente quando nós nos sentimos em uma rua sem saída, eu vou até ler aqui para vocês algo que eu achei muito interessante. Deixa eu só acertar aqui, que isso aqui está meio... Eu achei muito interessante. Em vez de nós, nos momentos difíceis, insistir em caminhos que não abrem, insistirmos em coisas que portas estão fechadas, nós somos convidados a confiar, descansar, entregar e principalmente orar. Não muda apenas a circunstância. Orar não muda a circunstância, mas transforma principalmente o nosso interior. É o momento que nós devemos clamar a Deus, confiar nele e entender que Deus, Ele pode tudo, e tudo está no controle de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha um dia de bênção. Não deixe que os problemas do dia a dia venha atrapalhar a sua caminhada. Não desista, não coloque palavras contrárias nos teus caminhos, atrapalhar a tua caminhada, mas esteja confiante no Senhor Jesus. Ele vai colocar pessoas para lhe ajudar, para lhe aconselhar. O que nós precisamos, principalmente, é saber discernir quando é Deus falando por Ele mesmo ou por pessoas nos orientando, e quando são apenas homens e mulheres observando a sua queda com palavras contrárias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, graças nós te damos por tudo, por cada irmão, por cada irmã, por cada vida. Nós repreendemos agora todo o mal, Senhor. Nós repreendemos então nesse momento, Senhor, toda seta lançada contra os teus filhos, que toda enfermidade, toda dúvida, que essas aflições que vêm, Senhor, atazanando, que vêm abalando a fé, que venha desestruturando o psicológico, Senhor, levando muitos ao desespero profundo, que eles possam ter uma luz, Senhor, que as portas venham se abrir, que eles possam ser direcionados e o teu nome possa ser glorificado. Nós impetramos as bênçãos do céu sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Nós clamamos as bênçãos do céu. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Ismael. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do campo de Ourinhos.
onde o pastor Marcos Moreira é o pastor presidente, e eu como pastor local ali na cidade de Canitar, na rua Manuel Ligeiro 324, fazendo um grande trabalho, um gostoso trabalho, um excelente trabalho na presença de Deus, onde temos lá companheiros me ajudando grandemente, uma família linda que Deus tem colocado ali em Canitar, atuando para o reino de Deus. E você é o nosso convidado. Os nossos cultos são quarta e sexta-feira às 19h30. Quarta-feira, louvor, adoração e palavra. Sexta-feira, culto de adoração e palavra de ensino. E os nossos domingos, o culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo com palavra, e o nome do Senhor é glorificado. Deus te abençoe, Deus te guarde. Rua Manuel Ligeiro 324, cidade de Canitar. Fique com Deus.